Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer a correção dos exercícios da apostila que estão na página 41 a 44, sobre crônica. Peguem aí comigo, por favor. Olha só, nós temos aqui na página 41 uma crônica de Luiz Henrique Pelanda. Tem até uma nota sobre ele aqui do lado, na 42, se alguém ficou com curiosidade, que ele nasceu em Curitiba em 1973, é contista, cronista, editor e jornalista. Já publicou os livros O Macaco Ornamental, Nós Passaremos em Branco e Asa de Sereia, tá bom? Intitula-se a crônica na página 41, Visita Envergonhada. Começando os exercícios sobre ela, na página 42, número 1 diz assim: o tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? É uma viagem a Lages, em Santa Catarina. 2. No início do texto, ele expõe seu ponto de vista apresentando a opinião de outro cronista, Rubem Braga, cachoeirense. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Então, aí, cabe a você, com certeza vocês fizeram isso, encontrar o trechinho, né, que expõe a opinião. Então, vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas, lembrando que deve estar entre aspas. E na B? Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? Também um trechinho, entre aspas. Toda cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? A palavra acrescento. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele, coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que a situação da viagem na crônica comprova essa ideia. Então, gente, é lá aquela parte que diz que o fato de a malha que cobre a escola em reforma, ser do tom do azul do céu, ou ainda a semelhança entre a malha inflada pelo vento, as velas de um navio. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente aconteceu, ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. Então, aqui a gente tem que observar o seguinte: há uma parte que é fato, que é a viagem que ele fez a Lages, em Santa Catarina, e que aquela escola estava em reforma. Esse é o fato. E aí a imaginação que esse escritor teve ao observar a malha que estava sobre a escola, a cor, relacionar ao céu, relacionar uma vela no mar, aí já é a inspiração, já é a criatividade dele naquele contexto. Bom, o cronista utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Identifica, nós temos o você e nós temos o senhor. E aí explique o uso que ele faz dessas formas. São mais formais ou informais? Então, você tem o você, que é usada mais nesse contexto informal, direcionada a alguém que você já conhece ou que você tem intimidade, enfim. E você tem o senhor, que é já mais formal, né? Denota mais respeito. E aí ele fala em que situações ele usa cada uma delas no texto, que motivou essa diferença nas formas de tratamento. Então, enquanto a gente vai percebendo, né, que ele vai falando, quando o cidadão começa a falar com ele naquele contexto, sem o conhecer, de uma forma mais, assim, de uma maneira mais informal, ele usa esse pronome. Quando ele percebe a fala do Pelanda ser algo mais filosófico, reflexivo, ele pensa então que ele possa ser um poeta. E tendo essa possibilidade, ele já usa o senhor
com uma forma mais respeitosa, tá bom? Na 6, da 43, releia: acho que o Braga não era bem um otimista, e nem eu sou. Aí ele pede para a gente observar como que vai ficar o verbo ser aqui nesse contexto. Acho que ele e eu não somos otimistas. Explica a concordância verbal. Então, você tem aqui, como núcleo do sujeito, ele e eu. São duas pessoas do discurso diferentes. Você tem o ele, que é a terceira pessoa do singular, e você tem o eu, que é a primeira pessoa do singular. E quando um núcleo do sujeito é formado por pessoas diferentes, e uma delas é a primeira pessoa do singular, vai haver uma fusão, uma união dessas duas pessoas, e o verbo vai para a primeira pessoa do plural. No caso aqui, o somos corresponde ao nós, bom? Depois você tem aí um comentário postado, né, por um leitor sobre essa crônica que nós estamos analisando. O texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando? Então, a gente tem aqui em cima o nome precedendo ao comentário, Valéria, e você tem a data de quando foi publicado, 19 de julho de 2017, às 19h58. Isso que a gente tem de informação sobre a pessoa que postou esse comentário. Muito bem. Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? Ao autor do blog. Assinale, pode ser uma ou mais, né, corretas sobre o leitor do texto. O texto destina-se ao cronista e os demais leitores do blog têm acesso ao comentário e podem, inclusive, comentá-lo. Qual é a intenção comunicativa desse contexto aqui? Elogiar o cronista, o escritor. A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Óbvio que reforça, porque também traz elogio. Na 44, no comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista, com base em argumentos. Assim responda. Os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais? E que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? Então, nós temos a primeira ideia, que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida e, às vezes, ao andar pela própria cidade. A de que não é preciso ter tudo o que se deseja. E ela acrescenta a ideia de que a interpretação de cada indivíduo é que dá força, forma, né, às situações. Na B, no 4º parágrafo, a autora explica como começou a ler o blog de Pelanda, quais são os 2 motivos que ela apresenta para ter se tornado uma leitura constante das crônicas dele. Então, ela percebe um convite à reflexão, identifica-se com os comentários que ele faz. Provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs ou redes sociais. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou pela objetividade. Claro que isso vai depender das coisas que vocês leram. Porém, né, que é uma pergunta com resposta de cunho pessoal. Porém, o que a gente mais encontra de uma maneira generalizada são comentários marcados pela subjetividade. Por quê? A intenção comunicativa de um post geralmente é expressar a opinião. E a maior parte das pessoas faz isso de maneira utilizando também a primeira pessoa, mostrando o que pensa, né, a opinião, e isso é subjetividade. Observe alguns termos usados para organizar o texto do comentário. Bom, qual termo organizador? Indica que uma ideia será tomada a outra já mencionada. Além disso, indica uma conclusão provocada pelo que foi dito antes, o então, e apresenta o motivo para que foi dito antes, por quê. Ele este trecho do comentário à crônica, e ele pergunta: explica a concordância verbal de surpreender, que surpreendeu nesse enunciado. E aí vocês podem observar, com certeza observaram, que ele ficou no singular
concordando com o pronome qual, da expressão qual de nós, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Até a próxima. Beijo!